Eu, Torres de Quatro Barras, todo mundo já conhece. Hoje vou bater um papo aqui com um grande amigo de longa data, um grande jurista, advogado criminal especializado em direito portuário, direito criminal, enfim. Melhor do que eu, vou deixar que ele se apresente, o doutor Elias do Amaral, advogado de Curitiba, é um patriota. Hoje a gente vai falar sobre eleições, sobre segundo turno, sobre Bolsonaro, sobre Lula. Quais as chances que a gente tem para virar o jogo? Enfim, acreditamos que já estamos virando, mas não é fácil, a gente sabe disso. As pesquisas estão apontando aí empate técnico entre os dois postulantes aí ao Planalto no próximo quadriênio. E eu gostaria de hoje trazer aqui, né, um debate mais apurado com gente realmente que tem aí muito a acrescentar na nossa formação de opinião. Esse vídeo está sendo gravado, vai ser veiculado, você que está nos assistindo agora pelo YouTube. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque até o dia 30 de outubro a gente precisa virar muito voto, é muito trabalho pela frente, há muito trabalho a fazer, e para que a gente venha, de repente, encurtar esse caminho, é que a gente vai promover de hoje em diante, à medida que a gente for podendo, quando as agendas forem batendo, a gente vai estar promovendo aí muitos debates, muitos diálogos, né, como este, que a gente vai ter hoje com o doutor Elias do Amaral. Passo agora a palavra para ele, peço que ele se apresente, para daí a gente sim conseguir abordar os assuntos pertinentes ao nosso bate-papo de hoje. Por favor, doutor Elias, se apresente aí para o nosso querido povo de Quatro Barras, Campina, Curitiba, Piraquara, enfim, a nossa abrangência aqui é muito grande. Bom, primeiramente, Torres, aí, obrigado pelo convite. É uma satisfação aí estar participando dessa live e da gente poder conversar. Você já é um grande amigo de longa data, apesar da gente não ter nos vistos aí nos últimos 4 anos, talvez, em razão de pandemia e outras coisas. Mas é uma grata satisfação aí reencontrar os amigos e num momento tão importante para o nosso país. Eu sou Elias, eu sou de Curitiba, eu sou advogado aqui há 14 anos, tenho especialização aí na Universidade Federal do Paraná em Direito Penal e Criminologia, e há muitos anos exercemos a advocacia aqui, e é gostoso a gente estar nesse momento de liberdade de expressão, de poder nos manifestar e também manifestar o nosso posicionamento e o que nós pensamos para o nosso país. Eu acho isso muito importante, e o debate é sempre um momento enriquecedor, e agora com a forma online a gente consegue atingir um público maior. Eu acho isso muito importante, salutar para o nosso país como um modo geral. Quais são suas áreas de especialização, Elias? Doutor Elias. Eu tenho uma especialização em Direito Penal e Criminologia, tá? E em processo civil. A gente atende várias ramificações no escritório, entre pessoas físicas, pessoas jurídicas. Também atendemos a área portuária como geral. E trabalhamos num grande leque, claro, compõem outros advogados o escritório. Então, a gente atua nessas áreas. Muito bem. Sem mais delongas, vamos falar realmente do que interessa. Eu gostaria da tua opinião, tanto quanto como profissional, também como cidadão, né? Que fizesse uma leitura hoje, na tua visão, do atual quadro político do Brasil, se há essa polarização realmente que a imprensa prega, né? Que a gente ouve falar muito. A gente não sabe se o simples fato de se pregar essa polarização, havendo ou não, mas o fato de se narrar isso, é parte de uma estratégia de um dos dois polos, ou se realmente há essa polarização. O que você achou aí do primeiro turno? O que você tem achado do governo Bolsonaro? O que você acha de uma possível volta aí do PT, né, ao Planalto? E o que você acha, o que você espera aí do segundo turno, né, na tua visão imparcial, que a gente pode estar, de repente, presenciando aí no dia 30, o que pode se desdobrar
essas eleições. Muitos já estão falando que o Bolsonaro já virou. O PT, por outro lado, né, como não poderia ser diferente, tem pregado que eles têm alargado a distância entre o Lula e o Bolsonaro. Enfim, eu gostaria da tua opinião, aberta, livre, espontânea, para a gente poder estar debatendo. Por favor. Bom, vamos lá, Torres. A questão política, ela é importante para o país e para todo cidadão, porque ela reflete o que nós esperamos do nosso país, do nosso estado, mas muito mais do que isso, né? A política, ela reflete o preço do nosso gás, do nosso pãozinho de cada dia, da nossa energia elétrica. Então, a gente, por natureza, é preciso gostar de política. Se não gostar, pelo menos estar ligado na política, porque é ela que reflete a nossa vida diária. Esse é um ponto inicial. Então, aquele cidadão que se abstém de votar, que não diz não gostar de política, ele precisa entender isso, que a política, ela reflete a nossa vida, e do início dela até o final dos nossos dias, porque ela vai influenciar em preço, e ela influenciando em preço, ela está influenciando a hora que você acorda de manhã, abre teus olhos e liga o interruptor da sua casa, que você põe a pasta de dente na sua escova e escova os dentes. Então, essas pessoas, para o nosso país, elas precisam deixar de ser isentas a partidárias, porque definindo a política, estará definindo a sua vida. Isso é o mais importante de tudo que eu vejo para falar de política. Num segundo momento, a questão do candidato do PT, o ex-presidente Lula, ele foi presidente por 2 mandatos, a gente precisa entender isso. Teve uma gestão onde se teve um grande boom econômico no país, que era as commodities, para quem lembra o Brasil daquela época. E hoje é muito fácil. A gente tem o Google, tem ferramentas, os celulares e ferramentas de busca que pode ser buscar. O que eu digo para as pessoas, e o mais importante, é não confiar nas pessoas, é sempre desconfiar. E o mais importante é buscar as informações, não deixar a grande mídia, a Rede Globo de televisão ou outras grandes mídias endereçar o posicionamento político da pessoa. É sempre possível buscar informações hoje, essas informações estão acessíveis, com leis, com decretos, isso tudo pela internet, com forma de governo, com modalidade de manifestação da economia no campo econômico, que é o que importa para um país. Em relação à candidatura do Lula, eu particularmente vejo ela de uma forma trabalhada, no sentido de que ela não haveria a possibilidade de acontecer, não com o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e sim talvez com outro candidato no campo da esquerda. E por que eu coloco isso? Porque ele foi condenado. O Lula ele teve toda uma responsabilidade apurada em um processo criminal, foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Depois, esse processo foi em grau de recurso para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Naquela época, tanto a defesa de Lula quanto o Ministério Público Federal recorreram da decisão. Lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não só mantiveram a condenação, como os 3 desembargadores que julgaram o processo aumentaram a pena. E, posteriormente, em recurso ao STJ em Brasília, o STJ manteve essa pena aplicada e, posteriormente, aumentada no TRF4. Então, haviam alguns processos das quais ele foi condenado, foi mantida essa condenação por diversos juízes, depois desembargadores e mesmo ministros do STJ. E
a posse anulou a condenação do Supremo Tribunal Federal no embargo de declaração em habeas corpus. Para quem conhece o direito, o habeas corpus ele tem a função de liberar uma pessoa de eventual constrangimento, mas ele não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. O que seria isso? Ele não pode ser utilizado como recurso. E embargos de declaração, na qual ele teve essa questão anulada do processo, é só um procedimento dentro do processo brasileiro, do processo criminal e do processo civil brasileiro, que serve para modificar decisões, dando espaço para omissão, contradição. Então, efetivamente, ele não restou descondenar, ele não restou inocentado, como diz. Ele restou, o que aconteceu com ele? Houve uma anulação do processo, porque o ministro entendeu que ele não poderia responder os processos em Curitiba e esses processos deveriam ser remetidos para Brasília. Então, por essa anulação, deixou de existir a condenação. O processo continua prosseguindo em Brasília, e aí eu já desconheço com que fase que está, mas não houve uma declaração de inocência dele. Então, isso é importante para a população que talvez não entenda, busque informações sobre isso. E, assim, isso aí, quem disse, o próprio ministro Marco Aurélio, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, se aposentou recentemente, e ele esclarece essa questão. Um outro ministro importante no cenário brasileiro, o ministro Ives Gandra Martins, disse a mesma coisa. Então, assim, a gente está diante de uma possibilidade de uma pessoa voltar ao poder, mas que já foi condenado por corrupção, tá? Em várias instâncias e com farto material probatório. Inclusive, o ex-ministro Palocci, que declarou que haviam esses recebimentos de valores, o próprio doutor Emílio Odebrecht. Então, assim, houve uma anulação visando a liberação dele enquanto candidato, mas não houve uma absolvição. Tem até uma brincadeira aí que eu acompanhei recentemente no YouTube. Tem um empresário, se eu não me engano é de Mato Grosso, que ele está dando R$1 milhão para a pessoa que apresentar para ele o número do processo em qual o ex-presidente Lula foi absolvido. E por que ele está fazendo essa convocação? Primeiro, assim, que todo brasileiro que tem sonho de ficar rico fica mais fácil do que jogar na Mega Sena, porque é só apresentar o número para ele do processo com a sentença que ele falou que vai pagar R$1 milhão. Mas ele está fazendo isso porque não existe nenhum processo da qual o ex-presidente respondeu que ele tenha sido inocentado. Houve ali uma manobra. Talvez eu não utilizaria o termo manobra, mas assim, uma questão processual que se achou para falar, vamos anular esse processo. Então, isso é perigoso, porque a partir do momento que você prende alguém dentro da sua casa que está roubando seu carro, enfim, a sua residência, e amanhã se cria uma nulidade dizendo, olha, mas o roubo existe, está aqui a chave do meu carro. Mas houve uma nulidade dentro desse processo, aquela pessoa, sabendo que existe o roubo, passou a ser descondenado, que é a palavra que estão se usando aí. Então, isso é perigoso. Mas isso é mais amplo, talvez, para quem desconhece o processo criminal como um todo, para a política brasileira. Porque, assim, eu particularmente entendo que o julgamento ele deve ser feito pelo povo. Se a população não concorda com roubo, não concorda com sequestro, com desvio de dinheiro, com qualquer tipo de crime, ela não tem condições morais, e aí vamos para o campo da moral, de votar num candidato que comprovadamente roubou o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro da população. E aí eu faço uma pergunta até.
quantas creches, quantos hospitais, quantas escolas poderiam ser utilizadas com esse dinheiro para ser feita? Será que ele não roubou também a educação das nossas crianças, a saúde do nosso povo? Isso é que a população precisa entender. Então, eu vejo, assim, sinceramente, que se tivesse outro candidato, ainda que do Partido dos Trabalhadores, que não tivessem esse problema de condenação, não tem problema. Faz parte do jogo democrático termos candidatos. Mas a gente precisa olhar o histórico do candidato. Eu não quero... O próprio Lula falou isso, né? O próprio Lula falou isso. Você viu ele falando que tinha que pesquisar a vida do cara, saber se o cara não era ladrão. Ele mesmo falou. Justamente. Então, assim, as pessoas têm que entender esse contexto. Não é por, é antipetista, não se trata disso. Se trata do que eu quero para o meu país e para a minha sociedade. Você colocaria um ladrão dentro da sua casa, dentro da sua empresa, no quarto da sua filha? Essa pergunta que as pessoas têm que fazer para ela. Eu digo mais, não se trata de ser contra o PT. Se trata de ser honesto com os seus princípios. Se tem um outro candidato que não houve condenado, como já teve no passado e perdeu a eleição, que foi o Haddad, que hoje concorre ao governo de São Paulo, não haveria problema algum. A gente precisa entender que a gente precisa ter o nosso representante o espelho do que é ou do que a gente busca enquanto sociedade. Então, assim, por esses motivos processuais que a gente vê essas chicanas acontecendo, chicanas jurídicas, para poder habilitar alguém a ser candidato, isso é bem preocupante. Tá? Entendi. Então, vamos lá. Para que quem está nos assistindo agora não venham falar, porque por mais ético que a gente venha a ser, e acredito que somos, nesse debate, o petista sempre vai dizer que a gente está aqui militando e somos bolsonaristas a todo preço e não enxergamos a verdade, quando na verdade eles que sofrem desse mal. Mas para que fique provado que não são narrativas, porque aquilo que a gente estava conversando com o nosso outro colega advogado lá de Paranaguá, por mais que ele veja as coisas, ele diz que é tudo da fábrica bolsonarista de falsas narrativas e de fake news, por mais que a gente prove. Então, só para vocês que estão em casa, pessoal que está em casa, saberem que o Lula realmente tem todos esses impedimentos judiciais e ele foi livre, vamos dizer assim, das suas culpas criminosas no que tange à presidência da República nos 8 anos que ele ocupou o cargo, é que houve devolução de dinheiro. Doutor, é possível alguém devolver algo que é dela própria? Não. Então, os delatores do Lula, os delatores do PT, inclusive Emílio Odebrecht, Disseu, Palocci, Marcos Valério, João Santana, marqueteiro do PT, foram vários delatores que, para pegarem uma pena menor, eles, além de terem que entregar aos seus colegas, eles tiveram que devolver os valores roubados, né, do propinoduto da Petrobras. E esses valores atingiram uma ordem de 6 bilhões de reais dos 22 bilhões que foram computados aí, que a Justiça conseguiu rastrear, que foram efetivamente desviados da Petrobras. 6 bilhões de reais, para vocês que estão e o doutor vai comentar, foram devolvidos aos cofres públicos. Fato este que motivou aquela pilha de dinheiro, não era dinheiro de verdade, aqui em Curitiba, Elias, na Boca Maldita. Lembra aqueles pallets com aquelas montanhas? Sim. Só para que a população tivesse uma ideia do que a Lava Jato conseguiu devolver aos cofres públicos. E só mais uma coisa que você falou, será que não tiraram dinheiro da educação? Com certeza, você vê o vice do Lula é acusado de desvios de roubos na merenda de São Paulo. Então, por favor, te passo a palavra. Veja,
Cleibson, eu vejo que o nosso país ele sofre de uma identidade moral, tá? Porque é assim, dentro da nossa família, a gente condena. Dentro da nossa família, eu acho que de cada família de brasileiro, você condena o seu filho se ele fizer algo errado. Condena no sentido de repreende, de querer ensinar o caminho correto das coisas, tá? Eu vi um vídeo hoje que me chamou bastante a atenção. Paulo Dantas, candidato ao governo de Alagoas, foi impedido agora, semana passada, de ser candidato, ou foi afastado do cargo de governador, melhor dizendo, pelo Superior Tribunal de Justiça, tá? E o Lula esteve lá fazendo comício e abraçou o Paulo Dantas, disse que não havia corrupção, que era uma questão política, e nada disso. E o seu pai de Paulo Dantas, fez um vídeo reconhecendo o erro do filho. E sabendo dessa questão. Então a gente vê aonde chega. Esse pai deve estar dilacerado por dentro, por saber que o filho está envolvido nessa questão, e resolveu fazer essa denúncia. Então, o próprio pai dizendo que o filho está incorreto. Ele pode até utilizou um termo que, enquanto filho, no futuro ele vai entender isso. Eu acho que o recado desse pai é o que mais diz. A gente precisa mostrar para os nossos filhos, para a nossa família, que o caminho das coisas não é ignorar um roubo, tá? Não é ignorar um furto ou qualquer tipo de crime, mas é saber que a gente precisa passar o país a limpo. É a gente largar a mão de idolatrar político, seja ele de que bandeira for, e buscar que ele faça o trabalho dele. Se ele foi eleito democraticamente pelo povo, ele tem que cumprir a agenda dele. E aqui eu vou fazer um outro recorte. A gente está dando um cheque em branco para o Lula. Ah, por que você está falando isso? Porque você é antipetista? Não. Porque ele suspendeu o plano de governo da plataforma dele. Isso está noticiado no jornal, qualquer pessoa pode buscar no Google. Como que uma pessoa quer ser presidente ou quer voltar a ser presidente do nosso país, que já foi há 20 anos atrás, dizer que veio. Mas nós estamos numa outra era, porque a gente está vendo um mundo cada vez mais globalizado. A gente teve lá o coronavírus na China, e isso atingiu a população mundial, atingiu todos os países. A gente tem em andamento a guerra da Ucrânia, que vem atingindo todos os países da Europa, do Ocidente, do Oriente. E alguém que se porta ou se posta como candidato a presidente do nosso país, que é um país importantíssimo no quadro geopolítico, não traz o plano de governo, ele não diz o que ele vai fazer. E isso a população deveria ser cobrado, ou melhor, isso deveria, para quem se colocasse como candidato, deveria ser obrigatória a apresentação de um plano de governo, porque a população precisa saber o que esse candidato vai fazer. É como uma receita de bolo, traduzindo sinteticamente. Para fazer um bolo, eu preciso saber quantos ovos, quanto vai de leite, quanto vai de trigo. Alguém que quer ser presidente do nosso país precisa trazer isso para a população. Olha, eu quero fazer isso pela educação, eu quero fazer isso pela saúde, eu quero fazer isso pela infraestrutura, eu quero fazer isso pela economia, mas nós estamos dando um cheque em branco hoje, ou assim, as pessoas, no modo geral, para um candidato que vem e fala que o povo vai comer picanha, e depois dá risada da própria proposta dele. Será que o povo é tão iludido, é tão enganado, que nós estamos trocando o nosso futuro de país, e não estou preocupado com o meu futuro, mas dos filhos, dos netos, das crianças que ainda estão desabrochando no nosso país, porque eu quero comer uma picanha semana que vem? Se quiçá vai entregar essa picanha. A gente precisa saber de que pautas que são necessárias para o povo brasileiro. Então, é isso que me preocupa, sabe? De você votar para uma pessoa, primeiro, que teve todo um problema, um histórico de condenação, que isso é evidente, e segundo,
que não apresentam um plano de governo. Qualquer candidato, veja, não estou defendendo um A ou B, mas qualquer candidato que queira ser candidato ou ao cargo de maior, do chefe do executivo, de o maior cargo no nosso país, de presidente de uma nação de mais de 200 milhões de brasileiros, não apresentar sua proposta de governo. Todos os candidatos que estiveram no primeiro turno, com exceção do Lula, apresentaram seus planos de governo, estava disponível. Eu procuro saber o plano de governo de cada candidato, porque isso talvez vai influenciar meu voto. Olha, eu acho que isso aqui está certo, isso aqui, mas nós estamos dando um cheque em branco hoje. Para quem está votando no Lula, está dando um cheque em branco, porque esse plano de governo foi escondido das plataformas, foi suspenso, e a gente não tem esse conhecimento. Então, isso é um ponto preocupante para o país também. Ele mesmo falou ele mesmo falou palavras dele, isso aí foi amplamente divulgado, que só vai divulgar o plano de governo dele se ele vencer. Realmente eu também usei, eu pontuei algumas coisas aqui, eu também usei essa expressão cheque em branco. Por quê? Agora pensa comigo, Elias. Por que esconder algo que seria para, de repente, alavancar a campanha, que é o plano de governo? Né? Não quer dizer que o cara vai fazer, não quer dizer que aquilo ali vai acontecer. Inclusive, há tempos atrás, houve projetos de leis que queriam obrigar o cara realmente a cumprir os seus planos de governo, naquela síntese de quê? Que a população votou nele em cima daquelas propostas. E foi para que executasse ou procurasse executar aquelas propostas que ele conquistou os votos. Então, havia projetos de leis nesse sentido. E não quer dizer que o cara chegando lá hoje, né, como não existe essa lei efetivamente aplicada, você promete e depois faz tudo o contrário do que você prometeu, porque a campanha é uma coisa e depois de eleito é outra. Mas o que a gente vê? Se fossem projetos, se fossem propostas execuíveis e plausíveis, o Lula ia querer usar isso para conquistar voto. Se ele está escondendo, é porque ele próprio acha que isso vai tirar voto dele. E a minha suposição, que eu tenho certeza que não está errada, é que ele tem aí uma agenda muito comunista, marxista, né? Como a gente já tem visto em várias reuniões, ele tem falado. Hoje o Lula é o maior cabo eleitoral do Bolsonaro, é só deixar ele falar. Né? Você deixa o Lula falar, ele é o maior cabo eleitoral do Bolsonaro. Realmente, como você falou, aquele que é cego, aquele que é apaixonado por corrupto ou por político, não vai enxergar que não é o nosso caso. Os petistas nos acusam de sermos aí amantes cegos do Bolsonaro, mas uma coisa a gente pode, eu e você, qualquer patriota, podemos vir aqui falar. Se os nossos representantes políticos forem apanhados pela justiça, comprovadamente criminosos e forem apontados, né? Forem apontados como criminosos e condenados e forem, por exemplo, parar aqui na sede da PF em Curitiba, eu e você não vamos para lá cantar bom dia, boa tarde, boa noite para ele, não. A gente quer que ele se exploda lá e mofe lá dentro. Porque a gente não tem amor por bandido e nem por político. A gente quer realmente uma nação limpa, livre, oxigenada, uma nação renovada que vem aí, de repente, substituir, como já vem acontecendo, né, toda aquela malha de políticos corruptos que, desde a redemocratização lá em 85, se instalou no Brasil junto com o comunismo. Né? Uma coisa o Olavo de Carvalho falou, ele falou muita coisa bacana, mas uma coisa que me chamou a atenção foi quando ele falou o seguinte: olha, quando os militares entregaram o poder, eles realmente entregaram. Eles falaram: olha, está aqui, não queremos mais. Não aguentamos mais. Tomem o Brasil de volta, porque eles acreditaram que naquele momento já tinham se controlado ali os movimentos de libertação, aquelas guerrilhas armadas, eles já tinham, né, digamos, contornado e tinham pacificado o país a ponto de entregá-lo novamente à democratização. Mas uma coisa que isso fez com que se permitisse foi que o socialismo se arraigasse, né, se instalasse no sistema educacional. E hoje a gente colhe dos frutos disso. Sementes plantadas há 40 anos atrás, 37 anos atrás, vem desabrochando hoje com uma força muito maior, como a gente nunca viu antes, justamente num governo conservador.
porque nunca o socialismo e o comunismo avançaram tanto no Brasil como agora no governo Bolsonaro, mas não, obviamente, por ações ou falta de ações do governo, justamente porque a esquerda se sente totalmente ameaçada, tem visto a popularidade do governo, tem visto a adesão em massa desse governo, e o que, que eles falaram? Precisamos tomar o poder, como o Disseu falou, né? Ou dentro da lei ou não, ou constitucionalmente ou à força. Então, o que, que eles fizeram? Eles tiveram que desencarcerar o Lula, né? Como você não quer usar essa palavra, eu vou usar aqui. Eles fizeram uma manobra, né? Um contorcionismo jurídico para dizer, não, tá tudo errado, o Lula não era para ter sido julgado em Curitiba. Tudo bem não, né? Já não estava bem. Mas vamos engolir essa. Mas por que anular todo o processo, todas as provas, tudo que foi colhido, tudo que foi apurado, tudo que foi investigado e tudo que preencheu os relatórios da Polícia Federal para que se condenasse o Lula nas 3 instâncias? Inclusive, Elias, o STF avaliou, o próprio STF várias vezes avaliou, analisou as condenações do Lula e eles referendaram. Justamente. Eu te pergunto, isso não traz uma insegurança jurídica grotesca em quem acreditar? Veja, Torres, é importante a sua pergunta e, de fato, traz uma insegurança jurídica para o país. E isso reflete em várias esferas. Hoje, a gente acompanha empresas que não investem no país pela insegurança jurídica que traz o risco Brasil. Então, se faz uma análise, uma empresa, por exemplo, estrangeira, que quer aportar capital no país, aonde vai gerar emprego, renda para a população, ela faz toda uma análise jurídica, de risco jurídico propriamente dito, trabalhista, tributário, fiscal, comercial, e muitas das empresas acabam refreando isso. Essa decisão, apesar de não ter uma ligação direta com essa questão de investimento, mas assim demonstra sim que a nossa justiça ela pode se alternar em decisões, e isso, como um processo ele é moroso na justiça brasileira, ele não é um processo que se resolve a curto prazo, tem toda uma necessidade, até porque a Constituição permite o contraditório, a ampla defesa, a possibilidade de recursos. Várias Imagine você interpretações. há 8 anos um processo tramitando e depois o Supremo Tribunal Federal vem e, por um contorcionismo, usando a tua palavra, anula-se o processo para iniciar do zero em outra comarca. Isso gera, de fato, uma insegurança jurídica e acaba repercutindo nesses campos também. O que acaba deixando o país preocupado, porque hoje a gente tem decisões em sentido contrário, de instauração de inquérito pelo ministro, de acusação por um ministro e de julgamento pelo próprio ministro. Isso é uma violação do sistema processual e do sistema constitucional brasileiro. Mas a gente verifica isso claramente em alguns processos tramitando pelo país. A gente teve recentemente aqui o Luciano Hang, o dono da Havan, que foi arrolado no inquérito, e depois esse inquérito dito da fake news, da qual alguém disse uma mensagem no grupo, um dos empresários, que era um grupo particular, disse assim: eu prefiro a volta dos militares do que o Lula voltar ao poder. Foi um comentário de um empresário que, num grupo fechado, privado, que vazou depois para a imprensa essa mensagem, e o Luciano Hang estava nesse grupo e está suspenso, censurado de falar mais de 50 dias, sabe? E era uma pessoa período eleitoral. era uma pessoa que tinha comunicação com 12 15 milhões de pessoas todos os dias nas redes sociais. Eu acompanhava ele até pelas motivações diárias, porque ele era um motivador, motivador da equipe dele, da empresa dele, e falava com um público muito grande. Então, isso, ao meu ver e ao meu entender, gera um conflito com princípios constitucionais, que é o direito de expressão, de liberdade de expressão, que a gente tem previsto lá na Constituição Federal. Então, a balança está desequilibrada.
Alguns juristas vão falar do perigoso momento que a democracia vive pelo ativismo judicial. Ativismo judicial. Por quê? Porque um juiz ou a justiça, num todo, ela só pode se agir quando ela é provocada. Então, assim, eu não tenho como, Estado juiz, não posso agir de ofício, muitas das vezes. Eu tenho que ser provocado. O que é ser provocado? Uma das partes tem que levar ao Poder Judiciário aquela reclamação, aquela querela, para que se tomem providências. Mas não é uma providência imediata. Existe uma necessidade também de um outro princípio constitucional ser observado, que é o contraditório, a ampla defesa. Tudo isso é importante nesse jogo. O ex-presidente Lula, quando foi condenado em 3 instâncias, ele teve direito a todas essas defesas, audiências, recursos, constituiu o advogado para fazer. Quantas vezes ele foi julgado? Quantas vezes o STF reanalisou o caso dele? Então, não houve um julgamento imediato. É isso que as pessoas precisam entender. Mas a nossa conversa aqui não é tanto sobre a questão jurídica, e sim a questão política. Obviamente que a questão jurídica desponta o fato dele voltar a ser candidato, dele voltar a estar aí no segundo turno das eleições brasileiras. Por quê? Porque se realmente tivesse aquela condenação, não se tivessem anulado aqueles processos ou aquele processo, obviamente a gente teria outro candidato que não ele no espectro político da esquerda. E plenamente possível de ser candidato, porque a lei da ficha limpa, ela prevê as hipóteses de inelegibilidade. Então, candidato condenado não podia ser candidato, que é o que a lei da ficha limpa prevê hoje. Eles anularam o processo, o STF anulou o processo e deixou de existir a condenação, mas ele não houve uma declaração de inocência. Então, é por isso que ele é candidato, porque a lei da ficha limpa veda quem está condenado em segunda instância. Como ele tinha essas condenações, no momento que se anulou esses processos, deixaram de existir as condenações. Mas volto a frisar que não foi absolvido, somente foi anulado os seus processos, e aí, com a anulação, permitiu-se ser novamente candidato, tá? As questões políticas, elas se iniciaram por essa questão jurídica, mas é um candidato que está aí, houve essa decisão do Supremo Tribunal Federal, e as pessoas acabaram se identificando e votando em maioria no primeiro turno pelo resultado que a gente obteve no primeiro turno, sendo o ex-presidente Lula mais votado e o atual presidente Jair Bolsonaro em segundo lugar. Eles vão fazer o segundo turno no dia 30. São duas agendas políticas diferentes. A gente tem que entender isso também. Hoje a gente tem a esquerda com o plano de governo escondido e a direita com o governo que já esteve 4 anos. A gente precisa entender os recortes que a gente, nesse meio tempo desses 4 anos do governo do presidente Bolsonaro, a gente teve pandemia e está tendo uma guerra já há algum tempo, quase 1 ano. Isso tudo prejudica a economia. Mas a economia do Brasil, mesmo tendo toda essa questão de pandemia, ainda ela se mostra uma economia muito forte. A gente tem deflação aí indo para o 4º mês. Os mercados, a gente já consegue visualizar uma decrescente de preços em feijão, arroz, combustível, energia elétrica. Commodities agrícolas. E assim, a gente tem que, voltando lá para trás, no governo Dilma, a gente não tinha crise nenhuma e ela destruiu o país, que deixou 10 milhões de desempregados, sem crise esse país. Existe uma frase no economista... Era ela mesmo, né? Veja, existe uma frase no economista, um economista brasileiro, o Roberto Campos, uma pessoa que estudou e acabou dizendo uma frase que eu gosto muito dela: se os socialistas conhecessem de economia, eles não eram socialistas. Então a gente precisa entender que é igual a casa da gente. Se você trabalha, se a sua esposa trabalha, mas vocês têm uma renda média mensal de R$5.000 e gastam R$10.000,
essa casa nunca vai estar em harmonia, porque vai faltar dinheiro, vai os bancos estarem ligando, as pessoas cobrando. O país é a mesma coisa. O Estado ele não gera riqueza. Quem gera riqueza são os trabalhadores, as empresas. O Estado ele arrecada, ele tem um intuito arrecadatório. É o imposto de renda que você paga da pessoa física, do teu salário, é as empresas que pagam seus tributos, então ele vive de arrecadação, e essa arrecadação são os impostos e os tributos, e voltam para pessoas em políticas públicas. Então, se a gente voltar um tempo para trás, e a gente tinha um Estado como a gente tem hoje, e a ex-presidente Dilma até foi caçada, teve toda aquela questão do impeachment, ela deixou 10 milhões de desempregados sem crise alguma. E a gente está vendo o país reagir a toda essa questão de pandemia, guerra, em curto espaço de tempo. A gente vê nossa gasolina a 5,10, 5,20, um pouco menos esses dias, o preço, mas dentro dessa média de 5 a 5,20, e a gente vai lá fora, na Europa, e igual eu volto a frisar, só jogar na internet, R$9, R$10. Então, assim, a nossa economia vem se recuperando com deflação muito rápido. Nós estamos crescendo, ainda com todos esses problemas de guerra e pandemia, a nível de China hoje. O brasileiro ele precisa entender, e é isso que eu tento colocar na cabeça de algumas pessoas, que nós éramos para ser o país de primeiro mundo, nós éramos para ser a referência do mundo. O que nos falta aqui? Nós não temos guerras, nós somos um país extremamente rico. Oi? Rico. Extremamente rico, mas assim, o nosso povo é um povo sempre aberto, que recebe as pessoas em riqueza. Nós temos a nossa Amazônia, que ela é brasileira, a gente precisa entender isso. Nós temos riquezas naturais, não temos desastres. Deixa eu só conectar o meu carregador do notebook. Pode continuar, estou te ouvindo. Tô do lado. E assim, e a gente não olha para essa questão. O desenvolvimento da ciência e tecnologia, caso ele viesse a acontecer nesse país, seria um país a nível de China, a nível dos Estados Unidos da América. Nós teríamos toda essa condição, sem contar que a gente tem um agronegócio muito forte que alimenta parte do mundo hoje. Então, o brasileiro ele não entendeu aonde nós vivemos. A gente fica refreado, muitas das vezes, pela cabeça do brasileiro. Se a gente tomasse isso como eu sou brasileiro, porque é igual eu falo, eu não é questão de ser Bolsonaro, porque assim, o petista ele defende uma bandeira vermelha. Veja, o Bolsonaro é um cara que trouxe a bandeira do Brasil, que nós somos brasileiros. Então, assim, não é a bandeira do Bolsonaro, é a bandeira do nosso país. Entendeu? Então, a gente não pode concordar com o socialismo na América Latina. A gente não pode concordar com isso porque não é porque o Elias está falando, que talvez até seja uma pessoa desconhecida aí para os seus telespectadores, mas a gente só não pode concordar porque hoje todo mundo tem um celular na mão, tem um acesso à internet e pode pesquisar o que ocorreu na Venezuela. Torres, a Venezuela era o país mais rico da América Latina. Eles têm poços de petróleo em que eles, com aquela riqueza que eles têm lá, eles começavam a ser o país a despontar, inclusive, para ser maior que o Brasil. E o que aconteceu? Eu conheço venezuelanos, tenho um venezuelano que trabalha com meu irmão. No governo Chávez, eles passaram a dar dinheiro para as pessoas. É só procurar na internet. As pessoas, os venezuelanos, iam para Nova York tomar uísque, passear, porque tinha uma prosperidade econômica. Mas essa prosperidade econômica foi construída na seguinte forma: eu se torno um governo muito populista
dando dinheiro para a população, distribuindo isso, e acabo levando o país, há 5, 6 anos depois, a uma derrocada econômica. Então, assim, é fácil fazer populismo, é só dar o que o povo quer, mas isso não tem uma responsabilidade fiscal. Mas aí não precisa nem escutar o que eu estou falando. Veja só, o Ciro Gomes, que sempre esteve, inclusive fez parte do governo Lula, foi ministro, no primeiro turno ele foi candidato à presidência e ele falou isso, ele falou assim, o Lula se esquece que ele afirma que as pessoas tinham poder de compra, mas fez aqueles contratos com aquelas letras minúsculas que o cidadão está preso no banco até hoje devendo. Então, não existe almoço grátis. O populismo como forma de nominação, ele foi usado na Venezuela, ele foi usado o Chile era um país extremamente rico, elegeu a esquerda, está com um problema econômico, está tendo várias manifestações. A Colômbia elegeu há 4 meses atrás um presidente de esquerda, estão quebrando carros, incendiando ônibus. Gustavo Petros. A nossa Argentina, kirchnerismo, colocaram Alberto Fernandes na Argentina. Os nossos irmãos argentinos estão morrendo de fome. A taxa de juros da Argentina é uma das mais altas do mundo. 75%. É isso que eu falei, as pessoas estão fugindo para o Brasil. Então, nós temos argentino fugindo da Argentina para o Brasil com fome e desemprego. Haitiano, venezuelano, boliviano. Nós temos haitianos que vieram para cá. Temos alguns refugiados da guerra da Ucrânia. Europeus agora, né? A gente absorve tudo isso. E agora os brasileiros querem dar um cheque em branco para alguém que é comunista. É parceiro de quem está expulsando esse povo de casa. Entendeu? Aí para onde que nós vamos fugir? Nós vamos... Porque assim, nós, brasileiro, ou nós atravessamos a nado para a Europa e para os Estados Unidos, porque a gente não tem para onde fugir. A América Latina está aqui, a única forma seria atravessar o oceano a nado. Aí que eu chamo a atenção. A artista que sempre viveu com dinheiro público pega o seu jatinho e vai morar na Europa, tá? Que nunca criou um emprego nesse país, que simplesmente está mamando na testa do Estado e que quando cortaram começaram a gritar, entendeu? Só que nunca gerou um emprego para nenhum empregado desse país. Só que ele pega o jatinho dele, ele vai lá para a Europa, ele vai para os Estados Unidos, porque para Cuba, para Venezuela, eles não vão. Eles vão para países de primeiro mundo. E deixa os brasileiros aqui, que são as pessoas trabalhadoras, honestas desse país, que não tem condição de sair, numa guerra civil e numa fome. Então, eu acredito que assim, o povo ele precisa pesquisar. Eu sempre falo isso. Não precisa acreditar no que o Torres fala, no que o Elias fala, no que o artista fala, no que o empresário fala. Mas, assim, com o celular na mão, qualquer brasileiro pode ir para a Venezuela, pode ir para a Argentina sem sair da sua casa. E olhar o que aconteceu com esses países e que regimes eram adotados nesses países. Isso é o mais importante para a pessoa ter consciência na hora do voto. Será que é esse país que nós queremos? Um país destruído, como nós estamos vendo? Tenho o meu irmão, tem um venezuelano que trabalha para ele, teve que fugir, conseguiu atravessar para Roraima e para Caraima. A Força Aérea Brasileira trouxe ele até o Rio Grande do Sul depois, porque eles fazem uma distribuição. Eu desconheço como é feita isso. E ele chegou em Curitiba e foi trabalhar com meu irmão. Então ele está trabalhando com meu irmão e cerca de um mês atrás o meu irmão comprou um x-salada, que é comum aqui no Brasil, 10, 15 reais. E esse rapaz venezuelano chorou, porque fazia 3 anos que ele não sabia o que era comer carne. E sem contar que hambúrguer não é carne. Mas ele chorou, porque lá eles chamam hamburguesa. E a mãe dele está lá. O regime é tão ditatorial que ele não consegue mandar dinheiro para a mãe. Ele tem que ter tem um sistema que eles mandam, porque se mandar via conta oficial, o governo bloqueia. Tá? Não tem sistema bancário. E, inclusive, não tem como saber que ele está aqui, porque se o governo venezuelano sabe que ele está aqui, eles vão ameaçar a família para ele mandar dinheiro. Olha da onde a gente saiu, de um país mais rico da América Latina,
para onde se chegou os venezuelanos. Só que assim, isso não vai chegar no Brasil. A Venezuela demorou de 6 a 8 anos. A Argentina é menos de um ano. 50% do povo argentino, um país riquíssimo que é a Argentina, um país com todo o glamour que tem Buenos Aires, que é do turismo, mas ainda tem a criação de gado. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo na Argentina, que é aqui do lado. Então, assim, as pessoas precisam se conscientizar disso para poder votar. A gente não pode votar sem saber quem é tal candidato. Não se trata, você defende o Bolsonaro. Não. Eu defendo a liberdade do meu país, eu defendo os direitos e garantias que a Constituição trouxe para mim, cidadão, e para todo cidadão, e eu sou contra alguém que demonstra alguns arroubos autoritários contra o brasileiro, que é a questão de esconder o plano de governo, da questão de dizer que vai regular a mídia, da questão da corrupção que está lá comprovado. Então, eu não quero isso dentro da minha casa, eu tenho a necessidade de se posicionar contra isso. Eu quero ter a liberdade de usar a minha bandeira verde e amarela, porque eu não sou... O meu país tem essa bandeira. Então, isso é o mais importante, sabe? Então, o que eu vejo é que as pessoas precisam pesquisar. Se as pessoas não pesquisam, as pessoas votam em quem vai dizer que ela vai ganhar picanha no final de semana. O mais importante para o brasileiro que tem acesso ao seu celular, à sua internet, à sua liberdade, é pesquisar. É pesquisar número e pesquisar o que esses países fizeram, da forma que estão hoje, e por que eles estão vindo para o Brasil. Eu peguei um mapa aqui, eu estava dando uma olhada no mapa da eleição após o resultado do primeiro turno, a gente consegue olhar bem claro. O Norte e o Nordeste, a gente teve uma maioria de votos ao PT, principalmente o Nordeste, o estado da Bahia. E mais ao sul, aqui onde a gente está, sul, sudeste, o maior número de votos foi ao presidente Bolsonaro. Então, a gente tem um país extremamente dividido pela eleição. Claro, todos tiveram votos aqui e lá no Nordeste, mas eu estou dizendo em termos de vitória. Lá no Nordeste, o Lula teve mais voto e o Bolsonaro teve no Sudeste e no Sul. Tá? Se a gente entender... Eu tive no Nordeste, eu conheço o Nordeste, conheço o Natal, Rio Grande do Norte, conheço a Bahia, conheço o Maranhão. O Nordeste ele tem o hábito de eleger não só presidentes de esquerda, eles sempre votaram assim, a sua maioria, mas também governos de esquerda. Então a gente pega o Maranhão, pega aqueles estados lá, a Bahia, são governadores no geral alinhados ao PT, ao petismo, à esquerda. Mas existe uma pobreza tão grande naqueles estados, no interior deles, que a gente se arrepia. Conheço algumas cidades ali que o cidadão não tem um vaso sanitário. Então, eu acho que a gente precisa repensar tudo isso, sabe? Não se trata de votar em A ou B. O que eu não quero para mim, eu não quero para o meu irmão nordestino, para o meu irmão baiano, tal. E eu acho que a política pública, independente de quem esteja no poder, ela precisa chegar a essas pessoas. E a gente vê essa dependência do Nordeste de um candidato que sequer levou água para eles. A transposição do Rio São Francisco foi concluída agora no governo do presidente Bolsonaro. A água é tão natural que a gente aqui não sabe o que é isso, porque a gente tem todo dia. Então, uma pessoa que ficou 20, 30, 50 anos sem água, veja, isso é qualquer governante tinha que ter feito e N paralisações por roubos, e foi concluída só agora. Então, é isso que está em jogo, sabe, Torres? Não é Bolsonaro, não é Lula. O que está em jogo é justamente para onde a gente vai, enquanto país, enquanto nossa posição no mundo. Perfeito. Você de tudo que você está falando, brilhantemente concordo, mas num dado momento você falou que o debate não é jurídico, que o debate é político. Eu preciso divergir aí em termos dessa afirmação pelo seguinte:
A política hoje do Brasil ela está totalmente engessada pelo jurídico, pelo judiciário. A política hoje ela não consegue caminhar com as próprias pernas sem a intervenção do judiciário. E foi o judiciário, como você já falou várias vezes, que ressuscitou, palavra do Marco Aurélio Mello, o candidato do PT que estava preso. Então não tem como dissociar hoje, ainda mais hoje, né, política e judiciário. Inclusive, você bem citou o termo que funde de vez, que solda esses dois poderes, que é o ativismo judicial. Para que a gente possa entender melhor. São juízes, né, agindo politicamente. Então, se os juízes fazem política, quem vai fazer justiça no Brasil? Cabe ao STF errar por último? Tem cabido. Né? Tem visto o STF, porque ele não responde a ninguém. O STF não tem uma instância superior. Então, eles estão no teto dessa cadeia, da cadeia social, da cadeia jurídica. E outra coisa que eu preciso te falar, a maioria a gente fala magistrado, né, por força de expressão, mas a maioria da composição do STF são meros advogados. São advogados que atuaram para o PT e para, inclusive, facção criminosa. Então, voltando ainda na questão da insegurança jurídica, você que é advogado, está próximo de promotores e juízes todo santo dia, se coloca no lugar de um juiz que analisou todo o processo, todos os autos, tudo que foi colhido pela Polícia Federal, com grampo, com investigações, com diligências, enfim. Você analisa tudo aquilo ali, provas irrefutáveis, inclusive com delações, devolução de 6 bilhões de reais, você vai lá e caneteia, é culpado, você magistrado de primeiro, segundo ou terceiro grau, e chega lá no STF, um advogado indicado pelo réu no passado, que estudou, né, em tese, menos que você, vamos falar assim, né, mas chegou lá à base do QI, né, do quem indica, e fala, não, o juiz Elias do Amaral lá está errado, ele é inocente, então vou... Como que isso reflete dentro do juiz, né, do magistrado ser humano que estudou para aquilo, que analisou o processo, acredito eu que teve uma imparcialidade, uma instância foi confirmando, inclusive ampliando o julgamento da instância anterior, desde a inicial, e de repente um advogado que simplesmente fez política, olha só as coisas se misturando, um advogado que foi para a política, se envolveu com os políticos, foi indicado à instância máxima do Judiciário Nacional, fala, não, esses juízes estão todos enganados, estão todos errados, ele foi absolvido. E, por fim, só para finalizar e te devolver a palavra, se analisou a vara, se anulou, se invalidou a vara, não era para ter sido julgado na 13ª em Curitiba, para ter sido julgado em Brasília. Por que anular todas as provas? Né? E para finalizar de vez, a questão que você frisou bem, que é tanta coisa que você vai falando que eu vou lembrando aqui para poder pontuar alguma coisa. O PT tem dito que o Lula é inocente, foi inocentado pelo STF, foi inocentado pelo Papa, foi inocentado pela ONU em 2 instâncias. Eu não sabia que a ONU tem instância, mas segundo o Lula, ele foi inocentado em 2 instâncias lá, foi inocentado pelo Papa, foi inocentado, né, segundo eles, pelo STF, e eu acrescento que ele foi inocentado pelo Bonner naquela entrevista, que o Bonner caneteou, falou, o senhor não deve nada à justiça. Me comente tudo isso aí, Elias, por gentileza. Veja só, talvez eu não consegui, sei lá, repassar essa questão jurídica e política. Talvez, simplificando isso, obviamente que a questão jurídica, política e econômica, elas sempre estão uma atrelada na outra, talvez alguma prepondere em determinado momento. E talvez foi isso que eu quis dizer. Nesse momento que nós estamos hoje no país, apesar de toda essa questão jurídica aí do Lula, que já foi colocada aí na nossa live, ela está preparando a questão política. Não que não existiu a questão jurídica, mas nesse momento, o que está preponderando é a questão política.
Por que eu coloquei isso? Porque nós estamos a 15 dias de um segundo turno. Então, é o povo que vai dizer, nesse momento, a par dessa questão jurídica, mas assim, é o povo brasileiro que vai referendar isso no sentido político da coisa ou não. E é nessa questão que eu alerto que o povo precisa entender e conhecer os planos de governo e os candidatos. Mas, obviamente, que teve toda uma questão jurídica anterior, mas nesse momento a gente tem uma questão política, porque a gente tem uma eleição, tem um segundo turno que está para as vésperas de acontecer. Então, é nesse sentido que eu comentei a questão política nesse momento, dentro desse aspecto. Em outra questão que você me colocou ali, veja, a questão de indicação para o ministro do Supremo Tribunal Federal é uma indicação meramente política do presidente da República. A Constituição Federal ela traz que os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si. Não há uma subordinação aqui entre poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas, obviamente, o judiciário aplica a lei. O que se questiona muito é a forma de acesso, e aí usando tuas palavras, mas o ministro que foi indicado foi advogado e foi alinhado. Veja, realmente existe isso, é uma questão que precisa ser superada pelo povo brasileiro para que haja, sim, uma indicação técnica, talvez um concurso, talvez uma acessão por indicação dos tribunais, por maioria. Isso é uma maneira da gente poder estar buscando mais isonomia daquele que é indicado, porque hoje o Supremo é composto por 11 ministros, e esses ministros são indicados pelo presidente da República. Então, há uma questão vinculada à política, porque se eu não te conheço, obviamente que eu não vou te indicar. Você pode ser um excelente jurista. Então, tem toda uma questão de ligação política, que deve ser reavaliada e deve ser, sim, trazido a essa questão para o parlamento brasileiro a necessidade de uma nova ferramenta jurídica para que o acesso seja de uma outra forma. Isso seria uma forma de, talvez, dar isonomia aos membros do Supremo Tribunal Federal e até mesmo das indicações. Desaparelhar o Supremo, né? Justamente, porque a gente precisa entender que o Supremo Tribunal Federal ele é um órgão que garante a Constituição, independente de governo. Deveria, né? Mas ele não tem feito isso. Ele próprio tem rasgado a Constituição e eu posso elencar aqui fatos que comprovam isso. Ele precisaria, sim, guardar a Constituição. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, que é um papel constitucional. Me permita, vou dar um exemplo dos muitos que a gente tem aí, a gente vê todo dia. Reeleição para presidente, Câmara e Senado. É vedado pela Constituição. Não cabe interpretação. Não tem dubiedade de interpretação. Está lá dizendo que não pode. Não pode. Até eu que sou leigo sei que não pode. O Supremo vai lá e 4 ministros votam a favor da reeleição do Alcolumbre e do Maia. Uhum. Tivemos o voto da ministra Rosa. Da Rosa Weber, que falou, não pode. Nesse ponto aí ela serviu ao país. Mas olha os ministros atuando politicamente, rasgando a Constituição. Se veda, está vedado. Então eles deveriam ser guardiões da Constituição. Eles seriam o árbitro do jogo. O árbitro é a pessoa que mais entende das regras do jogo dentro do futebol, de qualquer esporte. Alguém violou, ele apita e dependendo, ele dá um cartão amarelo ou um cartão vermelho. Certo? O jogador sabe jogar, mas quem entende das leis é o árbitro. Se o árbitro está contaminado, ou não desconhece, ou não quer cumprir a lei, do que vai se tornar aquele jogo? Então é o seguinte, como que se leva à votação algo que se leva, olha só, como que se põe em pauta, que o presidente da casa pauta, a votação de algo que a Constituição Federal não deixa margem para interpretação dúbia. Mas 4 ministros
Moraes, Lewandowski, não lembro quais os outros, provavelmente Toffoli e Gilmar Mendes, votaram a favor da reeleição de presidente da Câmara. Hoje não era para estar lá, segundo eles, pela vontade deles, não era para estar nem o Arthur Lira e nem o Pacheco, era para continuar o Maia. Por quê? Porque eles tinham se alinhado contra o presidente e as chances do Maia, que é um fraco, né, emocionalmente, politicamente falando, é fraco, emocionalmente é fraco, e as chances do Maia liberar um daqueles vários, mais de 100 pedidos de impeachment do presidente, com o Maia lá era muito mais iminente do que com Lira. Então eles tinham interesse em manter, né, para que passasse com folga, de repente, ali um dos mais de 130 pedidos de impeachment. Então a gente vê aí uma militância, né, é um uso desproporcional da força, já que o judiciário tem todo esse poder, ele não está sabendo se resguardar, né, no seu poder, como você falou, como a gente sabe, esperando ser provocado. Na verdade, o judiciário tem agido muito por si mesmo, de ofício, né, não sendo provocado, e também tem atendido muito à oposição, principalmente ao partido Rede, PCdoB, PDT, que não tem expressividade em nenhuma das duas casas, ou seja, eles não têm quantidade mínima ali de votos dentre os seus parlamentares para, de repente, passar uma de suas proposições. E o que eles fazem? Eles vão direto ao STF e o STF tem servido de balcão de negócios. Inclusive, essa ação aí que você cita sempre, lá quando a gente conversa no Zap, e já citou aqui, essa ação contra os 8 empresários, Luciano Hang, dono do Coco Bambu, os maiores empresários do Brasil, patriotas, foi a pedido do Randolfo Rodrigues. Foi o Randolfo Rodrigues que acionou o STF e o Moraes. Aí só outra coisa para finalizar. Quando a gente fala em justiça morosa, é morosa para mim e para você. Quando eu processo um vizinho, um parente, estou com a herança, uma briga na justiça, mas quando se trata do presidente é 15 minutos e tudo tem que ser resolvido em 24 horas. Torres, antes de responder a tua pergunta, eu acredito para a gente poder ir finalizando, até porque eu estou sem bateria e estou sem carregador aqui, então possivelmente estou com 6, 7% de bateria, mas acredito que dê para responder. Eu entendo, e isso talvez reflita no brasileiro que está acompanhando hoje, isso é um grande avanço que a sociedade teve. Eu acho que o brasileiro está mais se interessando pela política, pelas decisões jurídicas, não está se pautando mais pelo que a Rede Globo trazia. Então, isso é um caminho que a sociedade brasileira já está encontrando, isso é muito importante. E eu entendo isso. Veja, eu concordo em termos no que você disse na questão do aforamento de qualquer matéria. Existem matérias que são estritas ao Parlamento Brasileiro, ao Congresso Nacional, em que elas deveriam ser decididas pelo Congresso Nacional. A gente não pode ter uma possibilidade de qualquer derrota dentro do Parlamento ser questionada, sim, porque a Constituição dá esse direito de petição, enfim, mas assim, de ser entendida como necessidade do Supremo Tribunal Federal ter decidido aquela matéria. Então, é uma questão, uma linha muito tênue entre a separação de poderes. E aí você vê um ativismo judicial que ele é perigoso para a democracia e a gente precisa, enquanto sociedade, repensar isso. Eu não estou falando de figura individual de ministro, mas assim, enquanto poder constituído mesmo. Não haveria, e as decisões deveriam ser assim: entrei com uma ação, é matéria do parlamento, a ação está rejeitada. A gente precisa ter esse filtro, talvez, criado por algum mecanismo jurídico, uma lei que seja, para que isso possa realmente, novamente, equilibrar os poderes. Sou o dono, perdi no jogo, sou o dono da bola, vou levar ela para casa. Não é assim. O parlamento, como eu já disse aqui, é um poder constituído, os poderes, segundo a Constituição, devem ser independentes e harmônicos. Então, o executivo tem seu papel, o judiciário tem seu papel, o legislativo tem seu papel. Obviamente que não vou entrar nessa discussão se ele é posição jurídica A ou B, porque aqui, independente de ser ministro, lá ele está investindo na jurisdição e deve ter suas preferências, mas a gente precisa entender isso, a sociedade precisa entender
como poder constituído. E a gente está sofrendo um arranho na nossa democracia, na nossa Constituição, com essas, talvez, desequilíbrios. Então, o mais importante disso tudo, do que a gente falou, é tentar resgatar isso. Eu não sei, às vezes, talvez não seja nem a lei que seja o caminho, mas a discussão no Congresso Nacional, em quem são nossos representantes eleitos democraticamente pelo povo, deverão fazer essa discussão no Congresso Nacional. Já surgiu propostas e posições contrárias e favoráveis do general Mourão de aumentar as cadeiras do Supremo. Isso é o que surgiu na imprensa, não sou eu que estou dizendo, tá? Surgiu outra questão que eu não me lembro, não me recordo, que é acabar com a figura das decisões monocráticas e todas as decisões do Supremo ter que ser analisadas pelo colegiado. E é o Congresso que vai fazer essa depuração. E vai ser rejeitado ou aprovado, é o Congresso Nacional através das nossas câmaras do deputado e do nosso Senado Federal. Então, assim, existe já uma discussão, alguns entendem isso como um ato antidemocrático, outros entendem que não, mas quem vai fazer essa discussão é o Congresso Nacional, daqueles representantes que foram eleitos pelo povo. Tanto os deputados que foram eleitos agora, no dia 2, quanto os senadores que foram eleitos e aqueles que lá estão. Mas se me permite uma questão para finalizar, e assim, o que a gente julga importante dentro do aspecto político, porque a gente voltou um pouco para o aspecto jurídico, enfim, o aspecto político, e ele precisa ser entendido não como uma guerra de força, fulano e beltrano, petista e bolsonarista. Eu sempre falo isso, a gente todos somos brasileiros, e como brasileiros, eu quero o melhor para você, você quer o melhor para mim. Eu acho que a gente parte dessa máxima. E aí a mensagem que eu quero deixar no final é justamente isso. Então, quanto brasileiro, procurar as informações, porque a gente não pode correr o risco de nem ter mais uma democracia, de nem ter mais uma Constituição. Porque o nosso povo vai estar fugindo da fome. Então, assim, essa questão que toca a Venezuela, que toca a Argentina, que toca o Chile, está na nossa porta. Isso a gente precisa entender no momento de votar. A gente precisa fazer escolhas na vida, a gente não pode ser isento. Eu sempre falo isso. Eu admiro quem tem lado, mas quem tem lado com fundamento e consistência para defender seu lado. E não por imposição política, por voto de cabresto, por entrega de picanha. Isso não existe. A gente tem que ter lado com consistência. Procure número, procure o que nossos países vizinhos estão sofrendo, procure saber de regulação de mídia. Isso foi dito pelo Lula, isso é algo perigosíssimo para a nossa democracia. E procure saber das pautas, que aí eu acredito que o brasileiro vai ter uma condição melhor de entregar o seu voto na urna, e não por o Lula ou por Bolsonaro, mas pelos valores e princípios que cada um representa. Se você entender que você é a favor de regulação de mídia, que é algo perigoso no meu entender, você tem que votar no Lula. Se você quer uma liberdade, você tem que votar no Bolsonaro. Se você é a favor de um regime socialista que não deu certo em lugar no mundo, que a gente está vendo muita gente nos outros países morrer de fome, você tem que votar no Lula. Se você entender que a liberdade econômica e a criação de riquezas e o mercado mais aberto, você tem que votar no Bolsonaro. Eu acho que aí você foge um pouco da figura do político para aquele modelo que você quer de sociedade. O que não vale é não ter proposta, porque aí esse brasileiro que está fazendo isso, ele não tem nem o direito de opinar, porque ele não votou por uma proposta, ele não votou por algo que pode ser construído pelo país dele, ele se escondeu para receber algum valor. E aí
um valor que eu digo, alguma troca, um pedaço de carne, algo nesse sentido. E aí ele é tão corrupto quanto aquele que foi condenado. E volto a dizer, não teria problema nenhum em ter um candidato do PT, mas que seja ficha limpa e que não tivesse nenhum histórico de corrupção. Eu parto desse princípio, entendeu? O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então, eu acho que é essa mensagem que eu quero deixar, e acredito que o brasileiro vai ter condições com o seu celular, com a sua internet, de conversar na sua casa e fazer a avaliação que é melhor para o nosso país. Elias, muito obrigado. Espero que não demore o nosso próximo debate. No nosso próximo encontro, eu gostaria de falar sobre essa ambiguidade, esse duplo padrão, tanto do judiciário, eu vou sempre insistir nessa tecla, porque eu acho que hoje é o maior embrólio do país hoje é o nosso sistema judiciário, e tanto o duplo padrão dos nossos magistrados, dos nossos juízes, dos togados, vamos dizer assim, quanto da mídia. A gente tem visto que essas duas instituições, vamos chamar a mídia de instituição, a mídia, e o judiciário não tem tratado os dois lados, que o Brasil hoje se divide em dois únicos lados, né? Tem os isentões no meio e aí fora disso tem as polarizações. A gente tem visto que a coisa só pende para um lado, né? A coisa só cai para um lado. Então, a gente não vê um deputado da esquerda sendo cassado, sendo impedido, sendo tolhido sua candidatura, sendo deposto de cargo, como a gente vê a gente viu Daniel Silveira preso, impedido de ser candidato ao Senado. Próprio Francisquini, que eu não sou fã dele, quase 500 mil de votos, foi cassado porque ele falou algo. Então, a gente hoje vive aí uma ameaça jurídica muito grande nesse país, e eu estou preocupado. Hoje, a direita tem comemorado aí essa eleição maciça dos apoiadores, né, dos bolsonaristas, daquelas pessoas que são ligadas ao presidente. Então, a gente tem aí, majoritariamente, um Congresso conservador, mas, como a gente tem visto o avanço, né, o STF e o TSE saindo das 4 linhas sobre esses representantes conservadores, me preocupa muito. Quantos desses que foram eleitos democraticamente agora nesse último pleito vão conseguir terminar o mandato sem serem caçados, presos, terem suas contas bloqueadas? Inclusive, você vê o absurdo, você que é jurista, você que é advogado, sabe, o Moraes bloqueou as contas da mulher do Silveira. Então, assim, no próximo debate eu quero muito trazer, porque você é advogado, você vai ajudar o povo a entender o que está acontecendo no Brasil. Então, dentre outras coisas, eu gostaria de falar sobre esse duplo padrão do judiciário e da mídia, saber a tua opinião. No mais, foi um papo muito bom, muito aclarador, muito esclarecedor. Vou estar postando aí nas nossas redes sociais. O pessoal de Quatro Barras aqui de Campinas, de Piraquara, já vai se habituando com o teu rosto, já vai te conhecendo. Você que já esteve conosco aqui em 2016 na palestra de segurança pública, que a gente trouxe o delegado Mikalovski, o nosso amigo Ramires, delegado de Polícia Federal há mais de 30 anos, e tantas outras exponenciais aí na área da segurança. Enfim, quero te trazer para perto da nossa cidade, porque daqui a pouco a gente vai estar falando, quando reelegermos o nosso presidente, a gente vai estar falando aqui de política municipal e eleições 2024. Beleza, meu amigo Elias? Feito. Mais alguma coisa a acrescentar? Faça suas últimas considerações. Não, eu volto a afirmar para o brasileiro a pesquisar antes do dia 30, isso é mais importante. Quero também deixar meu agradecimento aí a você pelo convite, lembrar que foi uma grata satisfação. Em 2016 eu tive aí já conversando, discutindo sobre segurança pública. Eu sou um fã dos debates, das conversas, porque a gente cresce como pessoa e como cidadão, debatendo o país, debatendo a cidade, e isso só tem a somar. Eu acho que pauta de valores são aquilo que a gente traz e leva. E todos nós somos contra a corrupção, contra crimes, então isso é muito importante ser debatido. Mas no mais, aí é te agradecer, te desejar um bom final de semana aí e deixar essa mensagem para a população aí que não vai nos assistir, para que pesquisem muito bem. Tá bom? Um grande abraço aí, meu amigo. Voltamos a falar.
Satisfação toda minha, Elias. Bom domingo para você, boa semana. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.